cidades da Baixada e Centro-Sul Fluminense foram fortemente atingidas pelas chuvas da semana passada. Os temporais deixaram um saldo de pelo menos 9 mortos, centenas de desabrigados e incalculáveis prejuízos para moradores e comerciantes. A mesma situação se repete em outros estados que são afetados por eventos climáticos intensos e necessitam de socorro do governo federal. Hoje nós conversamos com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano, sobre como tem sido o diálogo com esses estados e municípios. Boa noite, secretário. Boa noite, Luciano. Boa noite, Carolina. Boa noite aos ouvintes da Rádio Voz do Brasil. Vamos lá, secretário. Vamos falar das situações mais recentes no Rio de Janeiro, com tempestades, enxurradas, enchentes. O senhor esteve por lá com técnicos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Qual é o cenário que foi encontrado nos municípios da Baixada e do Centro-Sul do estado? Então, chuvas intensas, alguns bairros, por exemplo, da cidade de Paracambi, Japeri, mesmo Mendes, que é um Centro-Sul, a água mais de 1,5 metro nas casas, né? A gente viu Paracambi, por exemplo, 3 bairros, os moradores perderam tudo. No município de Mendes houve muito deslizamento de encostas, deslocamento de árvores, assim como também em Engenheiro Paulo de Fronten. Eu diria Barra do Piraí, Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten, Paracambi e Japeri foram os municípios mais atingidos ali dessa última semana. Mas, Luciano e Carolina, nós estamos aprendendo, né, no dia a dia, porque no ano passado nós tivemos mais de 3 mil municípios com emergências, né, quer seja de estiagem ou mesmo de chuvas intensas. E o que a gente tem feito é levar os técnicos da Defesa Civil no local, no território. E isso faz com que aquela burocracia que demoravam semanas, por exemplo, para aprovação de um plano, hoje com 48 horas, 72 horas, já se aprova um plano de trabalho. Aquele plano de ajuda humanitária, por exemplo. Eu fui prefeito e, por exemplo, uma calamidade para uma homologação, um reconhecimento do governo federal demorava meses. Hoje demora horas, né? Plano de trabalho com assistência dos técnicos do Ministério da Integração, lá do secretário nacional Volney. Hoje você faz uma junta com os municípios atingidos, com as defesas civis, e você consegue aprovar planos como aprovou em Japeri em 3 dias, né? Já empenhou, inclusive, recursos para os municípios de Japeri e Paracambi. E tem sido assim sempre, né? Quando da ajuda dos técnicos da Defesa Civil Nacional, quando estão no território e é um sistema único de defesa civil, estados, municípios e governo federal, a gente tem uma rapidez que não se via antes, tá? É bom que se diga que isso a gente aprendeu, inclusive, com o ano passado. Estados, às vezes, 27 municípios, por exemplo, que tiveram problemas, passado 15, 20 dias, o único município tinha transmitido o plano de trabalho. E isso, hoje, com esse apoio da Defesa Civil no território, tem sido muito célere. Secretário, o senhor mencionou aí os municípios mais atingidos, então o que pode ser feito de imediato para ajudá-los? Bem, primeiro, nós levamos também técnicos, né, do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde já no domingo já mandou kits de saúde para o Estado, que o Estado é que vai dividir os kits. Imediatamente é isso, o reconhecimento daquela calamidade ou daquela emergência, porque isso facilita a vida dos administradores públicos municipais. O plano de trabalho, que o primeiro plano é o ajuda humanitária, que é aquele primeiros socorros, aquela coisa da alimentação, da água, do combustível. E depois tem os 2 outros planos, né? Que são planos que você também faz, mas aí com um pouco mais de calma, que você precisa desobstruir os canais, as ruas, tirar a lama, tirar os entulhos, né? A gente fala que reconhecimento, refazimento do cenário local. Depois tem a reconstrução. O que é a reconstrução? Uma escola, né? Uma ponte, uma estrada, ou mesmo um posto de saúde que, por conta das chuvas, tiveram problemas, o governo federal repassa recursos. Perfeito. Essas situações ocorrem nos municípios, mas o governo federal pode atuar diretamente nas ações de emergência? Pode e deve, e tem sido assim, né? Através do Sistema Nacional de Defesa Civil. De novo, são municípios, estados e o governo federal, e isso tem sido, infelizmente, tem acontecido como aconteceu no ano passado. No início de 2023, nós vimos chuvas no norte,
e vimos seca no sul. E isso no final do ano a gente viu seca, né, estiagem no norte e muita chuva no sul. Infelizmente, né, mas é o que a gente tem, esses eventos climáticos têm acontecido agora com muita constância, e a Defesa Civil Nacional, o ministro Valdez, tem dado prontas respostas a esses eventos. E é bom que seja assim, né? Então a gente recebe prefeitos, governadores, diariamente lá no Palácio com essas demandas, e tem sido, por parte do Ministério da Integração, por parte da Defesa Civil, essa velocidade, eu diria, coisa nunca antes vista. Porque, como eu disse, para reconhecer uma calamidade, uma emergência, demorava semanas, meses. Né? Para liberar recursos, eram anos. Eu tive uma enchente quando fui prefeito, em dezembro de 2001, eu recebi um recurso em novembro de 2004, para vocês terem uma ideia. Então, tem sido muito sério, e a gente tem que agradecer aqui ao presidente Lula, ao ministro Valdez e ao secretário nacional de Defesa Civil, Volney. Secretário, para a gente encerrar aqui rapidinho, a gente tem um minutinho, o que pode ser feito para que essas tragédias não se repitam, já que elas são cada vez mais comuns? Então, se dizia muito combater a seca. A gente tem que conviver com a seca, tomar as medidas para mitigar, né, quando ela chega. É a mesma coisa as enchentes. Os prefeitos e as prefeitas precisam ter os planos de defesa civil no município, precisam fazer, dragar os rios, limpar os bueiros, retirar os moradores, muitas das vezes, de área de encostas ou mesmo de áreas beira de rio, e o governo federal está aí prontamente, através do Minha Casa Minha Vida, para que possa fazer o atendimento a esses municípios, para relocar famílias e melhorar essa coisa que, como eu disse, né? Agora a gente tem que conviver com esses eventos climáticos, e a gente precisa tomar medidas para mitigar. E a medida é plano de defesa do município, retirar a família de encostas e fazer a prevenção, que é limpar, dragar os rios, limpar os bueiros e preparar o município e a população. Muito bem, nós conversamos com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano. Muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que